Olá, assinantes do Panorama Farmacêutico, eu sou o Leandro Luiz e sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Panorama Talks, nosso programa dedicado ao mercado de medicamentos de especialidades no Brasil. O programa tem o patrocínio da Bradmex, associação que representa as 17 maiores distribuidoras desse segmento, e hoje eu tenho a honra de receber a Vível, por meio do André Pacheco, vice-presidente de Novos Negócios e Estratégia, e vamos falar sobre muitos temas delicados, mas necessários para reflexão e que com certeza vão ajudar a aprimorar o acesso a esses medicamentos no país. André, mais uma vez, seja bem-vindo aí ao Panorama Farmacêutico e agora o Panorama Talks. Muito legal. Obrigado, Leandro, pelo convite. É um prazer estar aqui discutindo esses temas tão relevantes aqui para o nosso setor. Legal. E é interessante porque você é um líder de pensamento do setor, a Vível tem uma participação ativa aí nesse cenário, e é muito bacana a gente ter trocado figurinhas antes, né? Algo que eu costumo fazer com os entrevistados, bater essa bola antes para entender um pouco o que pensa cada executivo. E você falou uma coisa muito interessante, um termo que me chamou a atenção, pressão econômica. A gente já falou algumas vezes aqui, já tentou achar soluções para saber quem paga essa conta, né? Porque a gente está falando de acesso de medicamentos que envolvem pesquisa e inovação, mas me fala um pouquinho do peso dessa pressão econômica e como ela se reflete nesse setor. Tá bom, Leandro. Bom, basicamente, quando a gente olha a origem de tudo isso, né, ela está muito pautada no contexto aí econômico-demográfico do Brasil, né? A gente observa uma população que, né, a população idosa, ela cresce muito mais rápido que a população como um todo, e quando você traduz isso em demanda por produtos ou serviços para a saúde, né, você tem uma demanda por esse tipo de produto ou serviço que cresce exponencialmente com a idade. Então, você tem uma população idosa que cresce mais rápido e essa população ela tende a consumir muito mais, né, do que a população mais jovem. Então, a demanda por serviços de saúde, produtos de uma forma geral, o gasto de uma forma geral com a sociedade, ele tende a crescer de forma exponencial, né? E hoje, né, mesmo uma população brasileira ainda não tendo atingido aí a maturidade em termos de pirâmide etária, né, a gente tem uma saúde que já representa mais de 9% do PIB, né? No período de pandemia passou dos 10%, o que coloca uma pressão em toda a sociedade para como lidar com isso, né? Essa conta ela acaba tendo que ser paga por alguém, né? Seja pela pessoa física, seja pelo plano de saúde ou seja pelo governo, né? Então a gente vê aí uma série de discussões sobre, né, como que lidar aí com todo o gasto do governo, né? Tem toda a discussão de arcabouço fiscal aí rolando, né? E essa questão da saúde, ela é mais um tema que acaba botando uma pressão em tudo isso, porque a demanda existe, né? A população precisa, né, como eu disse, à medida que envelhece, desses recursos, né? Então, como a gente aumenta esse acesso, né? Eu acho que é uma discussão bastante importante aqui para a sociedade como um todo, né? Porque acaba, né, alguém vai ter que pagar essa conta, né? Isso gera essa pressão econômica que eu havia mencionado anteriormente, que ela já vem sendo sentida já há algum tempo, né? E agora eu acho que esse ano ela está muito mais em vigor, né? A gente tem visto aí várias discussões acerca do tema e cada um, né, buscando a melhor forma de lidar com isso, né? Seja cortando custos, seja revendo preços, seja buscando uma maior eficiência, né? Eu acho que nós aqui da Vivio, a gente tem isso como um dos nossos temas principais, né? A gente, enquanto ecossistema, né, de produtos em saúde, a gente olha para tudo isso, né, com o olhar de como que a gente pode resolver, né? Como que a gente pode criar aqui parcerias de negócio que tragam eficiência para o setor, seja para o prestador de serviço de saúde
seja para o fornecedor, né, seja até para aquilo que a gente fornece para o governo, de tal forma que o sistema como um todo seja mais eficiente, que a gente possa ampliar o acesso, né, que no final do dia é a nossa missão, né, que é cuidar de cada vida. Então, acho que esse tema está muito conectado aqui com o que a companhia faz e tem como objetivo. Legal, André. E você falou em ecossistema, né? Eu acho que o caminho passa um pouco por essa palavra, né? A gente tem uma dificuldade muito crescente, né? Porque a indústria farmacêutica, né, que é provedora, né, dos medicamentos, tem que reforçar investimentos com pesquisa e inovação à medida que a demanda aumenta. Por sua vez, a distribuição tem que assumir papéis né, ainda mais consistentes nessa operação. Isso é só uma mera transportadora. Exato. A rede pública vai receber mais, né, vai receber mais pressão também para atender a sua rede. E os planos de saúde, a cadeia privada também está envolta nesse processo, com uma população cada vez mais idosa e uma pressão sobre os gastos. Tem muita coisa envolvida, né? Mas Sim. como é que você vê, assim, em termos de modelos de negócio, né? Qual o desenho que você, se é que existe um, né? Podem ter vários, mas que desenho você enxerga para esse momento em que todo mundo tem que pagar a conta, mas ninguém efetivamente vai conseguir resolver isso sozinho? Exato, acho que esse é o ponto, né? Acho que ninguém vai conseguir resolver essa equação sozinho, né? Porque o setor de saúde, ele é um setor bastante complexo, né? Você tem diversos tipos de perfis de pagadores, de prestadores de serviço em saúde, de fornecedores, né? De cadeias, né? Envolvidas, de especialidades, né? E cada uma delas tem a sua peculiaridade, né? Acho que a única certeza que eu tenho nesse mercado é que a máxima do one size fits all não existe, né? Você não tem uma solução única para todos os problemas. E pela natureza dessa complexidade e pela velocidade das inovações, né? Você falou de pesquisa e desenvolvimento, realmente eu acho que ainda bem que a indústria farmacêutica tem esse apetite, né, de investimento para trazer as novas tecnologias que acho que são grandes responsáveis aí por aumento do tempo de vida das pessoas, né, da expectativa de vida. Mas isso tudo ele tem que ser olhado com o olhar mais amplo possível, né? E eu acho que o mercado ele vai acabar caminhando para isso, né? Porque as novas tecnologias elas acabam exigindo novos modelos de negócio, né? Desde um equipamento médico que tenha um uso muito específico até um medicamento que precisa de toda uma cadeia de transporte, armazenamento e logística e até mesmo de diagnóstico para poder ser utilizado. Então, conectar tudo isso, né? Eu acho que vai ter muito valor e vai viabilizar muitos negócios daqui para frente. Eu acho que já até no próprio evento da Equivia que a gente teve, se não me engano, na semana passada, né, eles disseram isso, né, que hoje o médico ele tem que estar conectado não só com a área de pesquisa e desenvolvimento da farmacêutica, mas também com a área comercial, né, essa influência é importante para justamente poder ver qual é o melhor caminho para chegar no beneficiário de tudo isso que é o paciente, né? Então, eu acho que para que isso aconteça, né, acho que os diferentes players aí do setor, eles têm que eles têm que deixar de olhar só para a sua atividade, começar a olhar um pouco mais para frente, né? Olhar um pouco mais não só para quem compõe a cadeia de valor daquele produto que vai chegar na ponta, ou daquele serviço que vai chegar na ponta, mas também como ele vai ser utilizado, né? E quais acho que os pontos-chave para tornar esses serviços ou produtos viáveis, né? Porque muitas vezes o produto ele é fantástico, mas ele por uma característica específica, ele vai chegar na ponta, vai chegar no paciente muito caro, se a empresa tentar resolver isso tudo sozinha, né? Mas à medida que ela busca especialistas nos diversos elos aí da cadeia de valor para trazer uma maior eficiência ou trazer uma maior escala para aquilo que ela está fazendo, aquilo que pode ser que chegue
de uma forma mais viável na ponta ou com um custo mais barato. Então, isso passa por entender um pouco também a complexidade, né, e os outros players do setor, né? Ainda mais num país como o Brasil, que tem uma amplitude geográfica, né, uma diversidade enorme e uma malha tributária bastante complexa, né, que, querendo ou não, também influencia aqui na área da saúde, como em todos os setores. Então, esse tipo de aproximação e essa formação de parcerias, às vezes até envolvendo o próprio prestador de serviço em saúde ou o paciente, eu acho que vai ser muito chave para a gente encontrar o caminho da eficiência, né? E de entregar, né, aquilo que o paciente precisa quando ele precisa, né, da forma que ele precisa, né? Que isso também é bastante importante para um bom atendimento, um bom serviço de saúde. A gente está constantemente pensando em como fazer isso, né? A gente tem aqui alguns exemplos de negócio que a gente viabilizou por fazer uma parte do produto para a indústria farmacêutica, né? A gente tem negócios que a gente incorporou recentemente ao ecossistema, como a Farmi, que possibilita que a gente chegue na casa dos pacientes, né, de uma forma diferenciada, com todo um apoio farmacêutico, né, que também dá uma série de leques aí de oportunidades, seja para plano de saúde ou para a própria indústria farmacêutica, de criar modelos de negócio e resolver problemas, né? Mais recentemente, a gente trouxe para o nosso ecossistema, né, as manipuladoras, que elas também trazem, né, uma especialização para algo que é feito dentro da farmácia, dos hospitais, com uma escala muito maior, né, buscando redução de desperdício, melhoria de custo, né, a liberação do corpo aí de enfermagem para poder focar na assistência e não mais, né, em manipular medicamento. Então, são algumas das primeiras, né, ideias que a gente vem trazendo aqui, né, com parcerias para poder construir modelos de negócio que vão, de novo, voltar a aumentar o acesso, né, e trazer os serviços aí mais próximos e de forma mais robusta para o paciente, que no final do dia é quem mais importa aí na cadeia toda. E é engraçado, né? Quanto mais a gente conversa sobre o assunto, mais atores surgem, né? A gente fala muito, Sim, falou sobre hospitais, planos de saúde, indústria, distribuição, começa começa a ver esses setores com outros papéis, outras funções, e aí você tem, você citou aí as manipuladoras de medicamentos, quer dizer, é outro sim. segmento que também passa a fazer parte desse grande movimento, né, e precisa também ser discutido. Fica até a dica aí para a gente, né, ter outras fontes aí nessa área também, né? Mas realmente, e você falou de um ponto importante, lembrando que isso, infelizmente, né, e assim, felizmente por um lado, mas infelizmente por outro, a gente com frequência fala dos desafios e dos gargalos que as dimensões desse país proporcionam e favorecem, né? Exato. Então, até o dia um consultor brincou, olha, quem consegue fazer negócio no Brasil, né, sobrevive a qualquer tempestade em qualquer país do mundo, porque o Brasil é para um exercício para poucos, né? Então, entender essa dinâmica de uma população grande, de um país com essas dimensões, é realmente desafiador. Mas você falou desse desenho, né, de envolver parcerias, modelos de negócios Sim. que impactam os players. Esse é o caminho natural, não há volta, né? Não dá para da mesma forma que não tem uma solução única, não vai ter um setor sozinho protagonizando essas soluções, né? Não, exato. Acho que sinais disso a gente já começa a ver, né? Acho que um evidente aqui para nós é o quanto que a distribuição ela vem ganhando relevância, né, no mercado, no retail, né? A participação, né, nas vendas totais, ela cresce ano após ano, né, para justamente endereçar, acho que isso que você falou, né, a dimensão quase que continental do Brasil, ela precisa ter alguém que faça com eficiência o transporte. Isso não é fácil, né? E uma outra coisa que a gente identificou e que a gente vem constantemente trabalhando para melhorar é que o poder que a gente tem de agregar demanda, né, de diversos produtos
e entregar isso para os nossos clientes, né, como sendo um único player, ou seja, eu agrego a demanda de diversos laboratórios farmacêuticos, diversos fornecedores de material médico, inclusive alguns deles nós mesmos fabricamos, né? E eu consigo fornecer isso num único ponto de contato para o meu cliente, né? Agregando toda essa oferta, né? Para do nosso lado e a demanda do lado do outro, simplificando a vida dele, né? Porque imagina, né? Você pega um hospital que tem certamente mais de 10 mil produtos diferentes que ele compra, né? Certamente de mais de uma centena de fabricantes. Imagina ele ter que receber de cada um deles os seus produtos, né? Como é que isso fica do ponto de vista de logística, de janela de recebimento, de armazenagem de estoque, né? Então, eu acho que esse foi, acho que é de onde que nasceu a distribuição, e agora a gente está, né, indo na linha da parceria, indo um pouco mais além, né? Entendendo o perfil da demanda, né, dos nossos clientes e trabalhando para poder, em conjunto, gerenciar os estoques dos nossos clientes para que eles se preocupem menos com isso e mais com o atendimento do cliente, liberando espaço, capital de giro, enfim, coisas que possibilitem que eles continuem investindo no que é o core do negócio. Então, isso é uma forma. E eu acho que, eu diria que dos últimos 2 anos para cá, nós temos também uma preocupação muito grande com a indústria, né? Porque a indústria, antigamente, minha preocupação era como que eu ia comprar barato, né? E usar aqui minhas ferramentas de negociação para poder apertar ela no preço e poder oferir melhores margens, né? Isso que era a distribuição lá atrás. Hoje, a nossa cabeça não é essa. A nossa cabeça é muito mais como eu entendo as necessidades, né, de cada produto ou de cada estratégia e viabilizo isso de uma forma sustentável, tanto para eles quanto para nós, né? Entregando um retorno que é o que o nosso acionista espera, mas com uma cabeça muito de construir uma solução, né? De alinhar os interesses aqui, né? De alinhar os objetivos, né? E a partir daí construir diversos modelos de negócio, né? Através de parcerias. É o que a gente tem feito, né? Acho que ah, já estamos fazendo isso há pelo menos 3 anos, estamos entrando no quarto agora, e esse processo tem amadurecido e, inclusive, se traduzido em muitas oportunidades de negócio. Então, acho que aqui, quem entender esse contexto, né, de que você precisa ajudar a resolver o problema e aí fazer um negócio a partir daí, né, eu acho que vai ser bem sucedido. Né, porque a gente olha, né, eu tive a oportunidade de estar agora num outro setor aqui, que a gente está começando a entrar, que é o de órteses, próteses e materiais especiais, né, com um desafio grande de fluxo de caixa, de recebimento, né? A pandemia, ela, de certa forma, deu uma parada nas cirurgias, então o setor foi muito afetado. E aí o que eu vi é uma oportunidade, agora que a gente está começando a operar, né? É uma oportunidade gigantesca eu acho que, aplicar esse conceito nesse setor, né? De trazer, né, os fornecedores como parceiros, os médicos também, para ter uma cadeia que é altamente complexa, que precisa de uma série de controles para ser bem sucedida, né? Para, junto com o emprego aqui de tecnologia, para um patamar de eficiência totalmente diferenciado, dando, né, uma visibilidade clara, né, para o fornecedor e para o prestador de serviço de saúde do que está acontecendo, né? Que eu acho que essa questão de planejamento e organização no setor, ele é chave, né? A gente viu, né, como isso é importante na pandemia, né? A demanda, né, de alguns produtos, ela explodiu e faltou, né? Não tinha o suficiente para atender os pacientes, e foi aquele caos que a gente viu. Então, isso, acho que de forma mais ou menos intensa, ela acontece em diversos setores, né? E como a gente hoje atua em vários deles, eu consigo observar, né? Então, às vezes você tem um desabastecimento de um produto específico, aí essa dinâmica ela acontece, aí depois acontece em outro, então está sempre acontecendo com algum item ou serviço na cadeia. Então, quanto mais a gente consegue antecipar as coisas e ter esses planos, né, bem alinhados e estar próximo da ponta, né,
né, para evitar aquele efeito chicote, né? Porque a demanda começa a aumentar na ponta, o cara que fabrica lá não está enxergando. Então ele só vai produzir na hora que faltar na cadeia inteira que chegar nele. Quando E aí apertar, chega às vezes quando a porta estourar mesmo, né, de vez. estourar mesmo, e aí a demanda que vai chegar para ele não é a demanda que está na ponta, é 3, 4 vezes a demanda que está na ponta. Aí ele vai lá e produz um monte, né, para atender todo mundo, atende e depois começa a sobrar produto. Aí vai para o efeito ao contrário. A sobra Então, vai virar falta em algum momento, porque é um excedente que não vai poder ser vai usado. virar falta. E aí isso onera a cadeia como um todo. Então, a gente está o tempo inteiro pensando nessas coisas, discutindo, né, com os nossos parceiros aí de negócio, com os nossos clientes. Né? A gente tem, dentro da minha vice-presidência, né, áreas que a gente chama de business partner, né, que tem o papel de construir essas soluções com a indústria e na parte comercial, né, a gente também inaugurou a mesma coisa para construir isso com os clientes, porque a hora que a gente conseguir conectar isso de uma forma, acho que ágil, vai todo mundo sair ganhando, né? A gente vai conseguir oferecer um serviço melhor, né, com preço mais acessível, né, dando mais eficiência e, enfim, crescendo aí os negócios de uma forma geral. Acho que aí, claro, né? Acho que o que todo mundo fala é que nada disso vai ser possível também se a gente não tiver usando a tecnologia que está disponível, né? Então agora estamos falando muito de inteligência artificial, né? Isso ganhou bastante notoriedade aí com o chat GPT, e a gente também está olhando para isso para ver como que a gente, né, usa essa tecnologia de forma efetiva para ganhar eficiência aqui nos nossos negócios também, que certamente tem muita oportunidade. Legal. Tem muitos caminhos pela frente, muitos desafios para se pensar e, e vamos nessa, né? O importante é falar em alinhamento, né? Esse é o desafio. André, poderia se alongar um pouquinho mais aqui na entrevista, mas nosso tempo está mais reduzido. Mas te agradeço, acho que a discussão foi muito interessante e vamos pensar, né, em outros setores que também fazem parte dessa cadeia que nem sempre estão ali, né, estão um pouco na ponta, né, na ponta esquerda ali, mas que precisam avançar um pouquinho. Mas te agradeço aí pela contribuição e as portas do Panorama Talk seguem abertas aí para você. Com certeza, muito obrigado, Leandro, né, ao Panorama Talks pelo convite. Prazer estar aqui, né? Então, sempre que tiver oportunidade, estou também à disposição. Prazer participar aqui com vocês. Obrigado. Obrigado mais uma vez a você pelo prestígio da sua audiência e já fica aqui a dica. Acesse panoramafarmacêutico.com.br, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações no YouTube e acompanhe também o Panorama Farmacêutico nas redes sociais e nos grupos de mensagem do WhatsApp e Telegram. Assim você fica por dentro de tudo que acontece no mercado de medicamentos de especialidades no Brasil. Grande abraço.